Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação e direto ao ponto para tratar aqui sobre as últimas informações do dia do Inter, falando sobre demissões nas categorias de base do Colorado e também a gente fala sobre a situação do volante Fernando. Ele deve ou não se aposentar dos gramados? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Não esquece, vai deixando teu like, te inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações, que é muito importante para que a gente continue crescendo por aqui, tá certo? E vamos nessa, vamos começar falando sobre o volante Fernando e toda a dúvida que se tem na continuidade ou não da carreira do Fernando. Isso foi colocado nas últimas semanas em xeque. Se tinham informações no primeiro momento de que o Fernando estava fazendo o tratamento, né, fazendo toda aquilo que era se esperado para que ele pudesse se recuperar logo e voltar ainda em 2025 aos gramados para encerrar o ano jogando, mas depois de um tempo começou a circular algumas informações importantes, dando conta de que o Fernando estava debatendo a sua situação com o Inter sobre aposentadoria, sobre a rescisão contratual dele neste momento e ele aí sim também encerrando a carreira. Vale ressaltar, gente, o Fernando tem 38 anos de idade. Ele se machuca num lance, se eu não me engano, que é com um Martinelli. Se eu não me engano, é com o Martinelli que ele tem um lance. Inter e Fluminense no Beira-Rio. E o Fernando, ele acabou tendo uma lesão ligamentar, né? Ele teve, a lesão dele foi ligamentar do joelho, né? Foi cruzado posterior, tá? E o Fernando, cara, vem tratando desde lá, né? Se tinha expectativa de o Fernando retornar entre novembro e dezembro, para as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Só que, nos últimos tempos, de fato, ele vem debatendo essa situação com a família. Se ele continua ou não, se ele vai ter condições de atuar em alto nível depois que voltar dessa lesão de ligamento. Porque a gente sabe, o joelho é difícil, é complicado, ainda mais quando tu já está numa idade mais avançada. O Fernando estava jogando em alto nível, era talvez o principal jogador do Inter naquele momento, e ele tem uma lesão que interrompe isso. E aí se coloca dúvidas sobre a situação do Fernando, se coloca dúvidas de como ele pode voltar depois da lesão ligamentar. O Gabriel Mercado também sofreu uma lesão de LCA agora há pouco, retornou bem, mas já teve uma outra lesão que não tem nada a ver com a lesão ligamentar que ele teve, obviamente. Mas o Mercado voltou em alto nível. Só que isso não dá para colocar como um jogador X, jogador Y, que vai acontecer a mesma coisa. E o Fernando vem debatendo essa situação. Só que nessas últimas semanas ele esteve em Goiás. Ele foi para a cidade natal dele, foi para a terra natal dele, foi ficar perto da família, visitar os amigos e continuando o tratamento, obviamente, por lá, da maneira que o Inter e ele acabaram adaptando essa situação. Para que, no início dessa semana, nessa segunda-feira, ele voltasse a Porto Alegre e amanhã o Fernando se apresenta no CT Parque Gigante. E vai ter uma nova avaliação da situação do Fernando, de como ele está fisicamente, de como ele está dentro também do processo de recuperação dessa lesão ligamentar. E aí sim, os dois lados vão começar a debater. É o departamento médico do Inter sendo sincero com o Fernando de como está sendo essa evolução da lesão e o Fernando também de como está se sentindo referente a todo esse processo. Se está sendo cansativo para ele, se daqui a pouco ele, né, tenta fazer um trabalho diferente para não voltar aos gramados e encerrar a carreira, mas que tem uma recuperação de forma lenta, mas de uma maneira também que não vai desgastar tanto o Fernando, com essa questão também de rotina de jogador. Ele é um jogador profissional, então é uma rotina diferente para te ter essa recuperação de lesão ligamentar. Tudo isso vai ser debatido entre Fernando, departamento médico do Inter e, claro, pessoas como o D'Alessandro, o próprio André Mazzucco, que vão estar junto nessa conversa que vai acontecer amanhã no CT Parque Gigante, tá? Mas sim, existem os dois lados. Não estava sendo debatido até o momento entre Inter e Fernando, mas esse retorno dele também para Porto Alegre é algo para que ele, junto com o departamento médico do Inter e a direção, possam definir. Se daqui a pouco interrompem esse contrato e o Fernando deixa claro que vai se aposentar dos gramados, ou dá essa continuidade, Fernando também e o Inter conversam e até, quem sabe, depois se tem uma nova conversa para debater uma renovação, porque lembrando, o contrato Fernando se encerra no final da temporada, ou seja, ou ele volta a jogar com a camisa do Inter ainda esse ano, ou daqui a pouco vai levar um tempo, vai levar todo o processo que existe dentro da programação
de recuperação do Fernando, para que ele só retorne aos gramados na próxima temporada. E daí talvez não seja mais com a camisa do Inter, tá, gente? Mas essa situação amanhã deve ser resolvida. E vamos lá, gente, também sobre categorias de base e demissões no Inter. O Inter anunciou durante essa tarde alguns desligamentos, tá? Algo que a gente já estava esperando, já estava imaginando e que acabou acontecendo. O técnico do Sub-20, o Renan Brito, ex-goleiro do Inter, ídolo colorado, foi demitido junto com o João Miguel, que era o auxiliar técnico dele, e também o preparador de goleiros, o Cristiano Preto. Além dos três, também o Inter anunciou o desligamento do Julinho Camargo, que era o gerente técnico. Então são algumas mudanças que estão acontecendo na base, a gente sabe o motivo, né? O Inter foi rebaixado no Campeonato Brasileiro Sub-20, uma campanha pífia, e eu tenho até aqui os números. O Inter terminou, né, o Sub-20 na 18ª colocação, com 15 pontos. O Inter ficou 2 pontos atrás do Grêmio, que ficou em 17º. O Inter teve uma campanha com 4 vitórias, 13 empates e 12 derrotas. O Inter marcou 16 gols e sofreu 29. Então, era algo que todo mundo já imaginava, algo que todo mundo já esperava, mas que o silêncio que vinha acontecendo dentro do Beira-Rio, referente a mudanças no departamento, né, mas que por conta do silêncio que estava acontecendo dentro do bastidor do Inter, a gente não sabia quais as mudanças que aconteceriam, se seria só na comissão técnica ou também afetaria a direção, né, do Sub-20. Acabou sendo o Julinho o escolhido. Tanto o Luiz Caldas Milano Júnior, que é o diretor-geral da base, quanto também o Fernando Reck, que é outro diretor, eles acabam permanecendo para a continuidade do trabalho. É aquilo que a gente fala, e a gente toca muito no ponto. Desde o início, desde que é cobrada as categorias de base na gestão do Alessandro Barcelos, ela tem na conta o Luiz Caldas Milano Júnior, que acaba sempre permanecendo, tendo uma mudança ou outra nas categorias de base, sofrendo um revés ali, um revés aqui, nunca é o Milano afetado. Sempre quem sofre a consequência é na comissão técnica ou um outro diretor. Dessa vez respingou no Julinho, que é esse gerente técnico, né, segundo o Inter, e também a situação do Renan, né, que a gente lamenta. Ele foi um ídolo da torcida, ele é um ídolo, continua sendo campeão da Libertadores, campeão mundial, mas que mesmo pelo trabalho recente que ele tinha feito no Barra, lá de Santa Catarina, que levou ele a ser contratado pelo Inter, aquele não conseguiu dar certo, aquele não conseguiu dar conta das categorias de base, né, do Sub-20, mesmo sendo campeão gaúcho. O trabalho dele e o desempenho no Campeonato Brasileiro com rebaixamento inédito fizeram com que o Inter fizesse esse desligamento, tá? O Inter não anunciou também ainda um novo treinador, né? O Inter agradeceu somente os serviços prestados, mas falou que no momento oportuno o Inter fará esses anúncios do novo treinador, de toda a comissão técnica e também quem vai assumir esse cargo do Julinho Camargo, então, de gerente técnico. Na verdade, talvez nem tenha uma reposição nesse primeiro momento, até porque a gente sempre ficou com dúvida o que de fato o Julinho Camargo fazia dentro do Inter, fazia dentro das categorias de base, porque nunca se entendeu muito bem esse trabalho de gerente técnico dentro do Inter, tá? Mas é bom para a gente registrar. Vão ter mudanças, já estão ocorrendo mudanças para uma reformulação na base do Inter. É muito importante. Não se sabe até que ponto se terá ou não, né, uma segunda divisão no Brasileirão do próximo ano, se vão ser 2 blocos de 20 clubes. Está sendo debatido isso na CBF, ainda não se tem uma posição, mas dentro do campo, dentro do regulamento de 2025, o Inter foi rebaixado e é um marco muito feio e que fica na história como um baita aprendizado. Não dá para ser rebaixado, independente, né, se categoria de base é para formar jogador, o jogador está ali, ele está disputando um Campeonato Brasileiro, ele está representando a camisa do Inter, ele não pode deixar isso acontecer. E esses jogadores que ficaram marcados, eles sempre vão ter lá no currículo um rebaixamento com a camisa do Inter. Isso sim afeta também para que possam ser alçados no profissional, tá certo, gente?
Não esquece, deixa teu like nesse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações, deixa teu comentário sobre a situação do Fernando. Também falando aqui sobre categorias de base, quero te ouvir. Depois eu vou responder todo mundo que comentar por aqui, fechou? Beijo, tamo junto, até mais, tchau!